إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبعد. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que é o Criador do Universo, é aquele Allah subhanahu wa ta'ala que criou tudo que existe no Universo. É aquele Allah subhanahu wa ta'ala que nos concedeu esta dádiva, primeiramente de nós termos saúde, e Allah subhanahu wa ta'ala também deu a nós a força de sair nas nossas casas, dirigindo-se ao masjid com o objetivo de querer adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Não foi pela nossa força ou talvez nossa inteligência, mas porque Allah subhanahu wa ta'ala escolheu a nós para podermos presenciar o Jumu'ah do dia de hoje. Se esquecendo também que paz e saudação sejam derramados para o nobre profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele homem que sacrificou sua vida a fim de querer mandar chegar o Islã até a nós. Se esquecendo também a sua família e todo aquele que segue o seu caminho até no dia do Qiyamah. Caros ouvintes, inshallah, com a ajuda de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos falar a importância de Silatul Arham, que significa a importância de manter a relação familiar. A relação familiar é importante que nós possamos unir os laços familiares, porque são esses mesmos laços que amanhã será uma proteção para aquela pessoa que conseguiu unir a mesma relação familiar. Hoje em dia é normal, a gente vivemos numa vida em que cada pessoa puxa por si, não quer ouvir de alguém, apesar que é da sua família, mas por algum motivo ou porque Allah concedeu algum bem, nós esquecemos a nossa família. Mas aqui vem o aviso perante Allah subhanahu wa ta'ala a respeito dessa relação familiar. No versículo que eu acabei recitando no princípio, que Allah está a dizer: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Que Allah está a advertir a toda a humanidade que, ó humano, teme Allah subhanahu wa ta'ala, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que criou a vós e os vossos, alladhi khalaqakum min nafsin wahida, aquele Allah subhanahu wa ta'ala que criou a vós através de uma só única alma. A única alma referida refere-se de Adam alayhi salam. Sabemos muito bem que nós todos saímos do nosso pai Adam alayhi salam. E à frente Allah está a dizer: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا, e através dessa única alma Allah fez criar também uma mulher que possa servir como sua esposa. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء,
e através das ambas partes, que o nosso pai Adão, assim como sua esposa, criou muitas mulheres e muitos homens. Então, Allah está a dizer, que é o nosso ponto, basicamente, Allah está a dizer, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ, e que temem Allah subhanahu wa ta'ala em cortar a relação familiar. Inna Allah kana alaykum raqiba, que na verdade Allah subhanahu wa ta'ala é o vosso observador. A partir desse versículo, nós conseguimos reconhecer que o laço familiar é uma obrigação perante Allah subhanahu wa ta'ala. É uma obrigação diante de Allah subhanahu wa ta'ala que nós temos como obrigação de unir essa relação familiar. Então, o que acontecerá para aquela pessoa que não consegue unir a relação familiar? Então, nesse tópico, nós vamos saber o prejuízo daquela pessoa que corta a mesma relação que Allah ordenou para ser mantida. Então, consta no outro versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer, وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ, que aquelas pessoas que unem aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para ser mantida, que é, nesse caso, a relação familiar. Então, à frente, no outro versículo, Allah está a dizer, essas pessoas, eles terão uma moradia em que, nessa moradia, haverão anjos. Há de vir anjos chegando para poder saudar aquelas pessoas. Então, é uma das vantagens daquela pessoa que for a unir essa relação familiar. Então, começando a explicar a respeito dos prejuízos, consta num versículo, no hadith narrado por Aisha radiallahu anha, que ela ouviu o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam a falar a respeito daquela pessoa que corta a relação familiar. Então o profeta disse, Ar-Rahim mu'allaqatun bil arsh, taqul, man wasalani wasalahu Allah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Que nesse hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a falar para as pessoas que, na verdade, Ar-Rahim, que é o laço familiar, está relacionada com o trono de Allah subhanahu wa ta'ala. Então a frente está a dizer, Man wasalani wasalahu Allah. Aquela pessoa que for a realizar, aquela pessoa que for a unir essa relação familiar, então ele está criando uma relação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'ani qata'ahu Allah. E aquela pessoa que for a cortar a mesma relação familiar, então esta pessoa está a cortar também a relação que poderia ter ele com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a partir desse hadith, nos indica que quando a pessoa corta a relação familiar, então saiba que Allah subhanahu wa ta'ala corta também a relação com aquela pessoa. Praticamente, nós vamos viver numa vida apertada em que nós mesmos não vamos conseguir reconhecer por que está acontecendo isso. Mas por quê? Porque nós não conseguimos manter a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, que é de manter a relação familiar. Então, essa mesma relação familiar é dito que quando a pessoa morre, para aquela pessoa que conseguiu unir essa relação familiar, esta pessoa também terá como sua proteção. Da mesma forma, quando a gente chegar no dia de Qiyam, essa mesma relação familiar vai parar nos lados de ponte. Como é dito nesse hadith que no dia de Qiyam, quando a pessoa vai passar na ponte Sirat, então vão se levantar duas coisas, que nesse caso a pertence e assim como a relação familiar. Então essas duas coisas, eles vão testemunhar perante Allah que esta pessoa cortou a relação familiar na sua vida terrena. Então a pessoa será ordenada de entrar abaixo do fogo do inferno, através de não manter aquela ordem que Allah ordenou de mantermos a relação familiar.
Noutro hadith, o profeta disse, certa vez, é narrado por Abdullah ibn Abi Aufa, que certa vez eles estavam sentados numa tarde de Arafah, em que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse para todas as pessoas. Então ele disse, quem sabe que ele entardeceu enquanto que houve corte da relação familiar, então que não se junte conosco. Não pode se juntar conosco. Então, naquela sentada, levantou um homem, foi diante do profeta sallallahu alaihi wasallam e explicou os motivos que lhe fez para ele levantar. Então, depois dele confessar, o profeta lhe mandou sentar. Então, quando ele sentou, o que aconteceu é o seguinte: aquele homem disse que tinha uma sua tia que sempre andou a discutir com ela. E chegou ao ponto que a sua tia cortou a relação familiar. Então, quando aquele homem, aquele sahaba, ouviu o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam a respeito da relação familiar, então ele disse, correu, foi ter com sua tia. Quando chegou lá, ele tentou unir a relação familiar. Então, quando explicou para o profeta disse, você fizeste a melhor coisa. Então, senta. Então, mandou sentar aquela pessoa. Então, isso mostra que o cortar a relação familiar, nem o profeta sallallahu alaihi wasallam nos proibiu, nem Allah subhanahu wa ta'ala também, ele proibiu para que nós possamos cortar a relação familiar. Então, entrando nas vantagens daquela pessoa que ela tenta unir as relações familiares, então é dito que consta no outro hadith, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando Allah subhanahu wa ta'ala terminou com a sua criação, então qamat ar-rahim, que o laço familiar levantou-se perante Allah subhanahu wa ta'ala e qal, ar-rahim disse, nesse momento era uma conversa entre Allah e a criação que nós estamos a dizer da relação familiar. Então, o que foi dito é o seguinte: هذا هو مقام العائد بك من القطيعة. Este é o lugar daquela pessoa que busca o refúgio. Significa que aquela pessoa que quer buscar o refúgio de algum castigo ou de alguma opressão, então a pessoa tem que unir a relação familiar. Então, em seguida, aquele hadith disse, o Rahim foi perguntado, ama tardaina an asila man wasalak wa aqta man qata'ak. Então Allah ele perguntou que acaso você estaria satisfeito de eu cortar a relação daquela pessoa que cortou a sua relação com ele, ou eu manter a relação de uma pessoa que manteve também a relação familiar? Então Ar-Rahim respondeu dizendo, Bala ya Allah. A relação familiar respondeu que sim, com certeza, eu estarei satisfeito. Então Allah disse, então fadhalika laki, que isso é da sua responsabilidade. Então significa que quando a pessoa mantém a relação familiar, ele também está a manter a relação com Allah. A sua vida vai andar numa boa, desde que a pessoa não esqueça seus princípios. Então, quando a pessoa mantém essa relação familiar, é dito que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou em alguns hadiths que aquela pessoa que deseja para que ela possa entrar no paraíso com a paz, sem ajuste das contas, então no hadith o profeta mencionou 4 coisas. Primeira coisa que o profeta disse, afshu salam bainakum, que expandem o salam entre vós. Wa at'imu at-ta'am, em seguida deem de comer. Wa sallu fil layli wan nasu ni'amun, que rezam, orem nas noites enquanto que as pessoas adormecem. Wasilul arham, e por fim o profeta disse, e unam as relações familiares. Então, tadkhulul jannata bisalam, que através dessas 4 coisas, se vocês forem a praticar, se nós formos a praticar, então teremos a entrada do paraíso sem ajuste das contas.
teremos a entrada do paraíso sem ajuste das contas perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, é dito que quando a pessoa morre, é sepultada. Então, lá na sepultura, tem 4 coisas que irá proteger a pessoa. A primeira coisa que fica na sua cabeça é o seu salat que a pessoa praticou durante a sua vida. A segunda coisa que fica no seu lado é o jejum que a pessoa jejuou perfeitamente, o zakat indo até nos seus pés. Então é de lá onde estará a relação familiar que a pessoa criou, a relação familiar que a pessoa manteve durante a sua vida, então irá proteger do castigo da sepultura para aquela pessoa. Então, caros ouvintes, a relação familiar é uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou para nós podermos manter a relação familiar, e também essa mesma relação familiar irá nos beneficiar a partir dessa vida terrena, no qabr, assim também como na vida do além. Então, quanto à vida do akhira, o profeta sallallahu alaihi wasallam, o que acontece hoje em dia é nós estamos reclamando que não temos uma vida perfeita, sempre a gente vivemos com problemas, então pedindo também que pelo menos se eu tivesse uma vida longa. Então aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam traga-nos o medicamento que nós possamos fazer para que a nossa vida seja longa. E o nosso sustento também consigamos de uma forma facilmente. Então o profeta disse: Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasillu rahmahu. Que aquela pessoa que deseja a longevidade, aquela pessoa que deseja ter uma longa vida ou ter um sustento com facilidade, então que crie, que mantém as relações familiares. Então, como é dito nesse hadith, significa que nós, se formos a manter a relação familiar, então essa forma de manter a relação familiar também, nessa fase da terra, nós teremos uma vida longa e também vamos conseguir o sustento de uma forma que não vamos ter muita dificuldade. Então, nessa fase da terra, perante esse hadith, é dessa forma que nós podemos fazer para termos uma vida longa. Então, a explicação desse hadith é dito que nós não podemos pensar que a longa vida que está sendo dito é da pessoa, porque nós temos que saber uma coisa. Quando Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano, quando estava na ventre da sua mãe, então Allah ele enviou o anjo que decretou o seu tempo fixo que a pessoa irá viver na face da terra, dificuldades que a pessoa irá enfrentar, até o tempo que a pessoa vai viver na face da terra. Então, quanto a isto, significa que a pessoa tem um tempo limitado, que quando chega a esse exato momento, então não haverá aumento nem a diminuição. E naquela mesma hora, a pessoa vai dar partida. Como Allah disse, quando chega a hora da morte da pessoa, então não é adiado aquele tempo que você ir morrer no outro dia. Então, isso significa que a pessoa vai viver na face da terra com tranquilidade, não irá ter muitos problemas, e a pessoa há de viver de uma forma que o seu pensar há de pensar que ficou muito tempo. Então, é a bênção que Allah subhanahu wa ta'ala nos concedeu através de manter relação familiar. Então, caros ouvintes, a partir dessa relação familiar, nós temos que ter na mente que se houve alguma pessoa que nós, uma pessoa da família, que a gente não estava a conversar com ele por algum motivo, desde já que saibamos que este problema nós temos que acabar. Temos com aquela pessoa tentar unir a nossa relação. Por quê? Consta no hadith que certa vez um homem veio diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. A pessoa disse:
ó mensageiro de Allah, eu tenho algum meu familiar, mas eu tento unir a relação familiar, mas eles estão a cortar. Eu tento ser bondoso com eles, mas ao contrário, eles estão a me oprimir. Será que posso retribuir? Posso fazer a mesma coisa que eles estão a fazer? E o profeta sallallahu alaihi wasallam, a sua resposta disse: não, não pode retribuir aquilo que outra pessoa está a fazer contra si, mas ainda continua a ser bondosa para essas pessoas, porque se você for a retribuir, então o castigo de Allah quando vem, irá vos juntar vocês todos. E da mesma forma, numa família que houve algum corte de relação familiar, disse: La tanzilu rahma fi qawmin. Então, a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não desce para aquela família que houve um corte de relação familiar. Então, isso mostra que se nós formos a viver numa vida em que temos corte de relação familiar na nossa família, significa que nós, a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala não irá descer perante a nós. Então, prezados irmãos, sempre nós temos que pedir a Allah para que nos proteja nessa situação, para que Allah nos faça com que nós sejamos aquelas pessoas que unem a relação familiar, para que no dia de amanhã sermos protegidos das dificuldades que a gente terá no dia de amanhã, e peçamos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dá a máxima compreensão do pouco que nós acabamos de ouvir e que possamos pôr em prática. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.